pequena discussão sobre os reis magos da Bíblia, já que não são necessariamente reis ou magos, e provavelmente não eram 3 pessoas. Mas a Bíblia fala de seres místicos que buscaram ao bebê Jesus após a sua nascença. Os relatos do Novo Testamento dizem que estes magos vieram de países orientais, mas não são muito específicos sobre a origem deles. O texto fala que eles acharam Jesus a partir do movimento de uma estrela. Eles ofereceram ao bebê Jesus presentes de ouro, incenso e mirra. Esses magos estavam interessados em encontrar Jesus, pois leram na astrologia que o nascimento de Jesus teria sido anunciado por uma estrela. Quando encontraram Jesus, eles se ajoelharam e adoraram-no. É importante notar que, diferentemente da versão mais comum da história, não existe menção a um balde de ouro, prata e cobre. Essa história é muito importante na Bíblia porque mostra que Jesus foi reconhecido não apenas por judeus, mas também por estrangeiros. É um símbolo da inclusão e da aceitação do Evangelho. É também importante notar que esses magos representam a união de 2 mundos: a sabedoria oriental representada por eles e a sabedoria hebraica, representada por Jesus. O que é interessante é que os 2 mundos não estão em confronto um com o outro, mas sim em diálogo. O significado profundo dessa história é a união da sabedoria divina com a humanidade. Outro ponto importante dessa história é que os magos buscaram a verdade em relação ao nascimento de Jesus. Eles não ficaram seguros das suas origens ou do seu conhecimento, mas buscaram-na ativamente. Essa mentalidade da busca da verdade é, na verdade, o que deve motivar toda a busca espiritual. Estes magos também representam uma mudança de vida e de perseguição por virtude. Ao acharem Jesus, eles ficaram tão maravilhados com aquele encontro que decidiram não voltar ao seu lugar de origem. Por fim, essa história representa a presença de Jesus na humanidade como um todo. É uma resposta às buscas do ser humano por sentido na vida. É um símbolo da eterna busca da humanidade por Deus. Busca essa que é reconhecida, escutada e atendida por Jesus. Ora, é um enredo bem profundo para apenas alguns versículos da Bíblia. De acordo com algumas fontes, os nomes dos 3 reis magos são Caspar, Melquior e Baltazar. Claro que não há nenhuma prova concreta de que esses foram os nomes reais deles, mas esses são os nomes que mais comumente são usados para eles. Alguns dizem que cada um dos reis magos representa uma região diferente. Dizem que o rei Caspar era representado pelo Oriente Médio, o rei Melquior, pelo Extremo Oriente, e Baltazar, pelo África. Além disso, muitas interpretações dizem que os presentes que traziam, ouro, incenso e mirra, representam os dons do Espírito Santo. O ouro é visto como uma representação do Espírito Santo pela sabedoria. O incenso é visto como uma representação do Espírito Santo pela sua unção e consagração. Por fim, a mirra é vista como uma representação do Espírito Santo pelo seu profundo caráter de redenção e recuperação, a esperança de salvação que Jesus trouxe. Por isso, muitos creem que os 3 reis magos representam mais do que apenas indivíduos comuns. Eles são vistos como o Espírito Santo representando-se de formas diferentes. Todos eles são igualmente importantes no desenvolvimento do mistério do nascimento de Jesus Cristo. Cada um deles traz algo ao nascimento do Messias. A forma como os reis magos representam o Espírito Santo também representa o fato de que o Espírito Santo está em todo lugar, em todos os lugares, em todos os tempos. Mesmo sendo diferentes, os 3 representam uma entidade única. Além disso, representam os 3 estados de vida humana: corpo, mente e alma. Mente e... Isso mostra como os reis magos representam também a verdadeira trindade cristã: Pai, Filho e Espírito Santo. Eles vêm de lugares distintos, mas acabam se encontrando todos ao redor do nascimento de Jesus Cristo. É uma questão de união e acolhimento, uma questão de transcender a individualidade e abraçar o mistério da nossa vida e do nosso redenção. Por fim, o fato dos reis magos terem sido 3 também representa a universalidade do cristianismo. A ideia de que o cristianismo é para todos os povos, todas as nações, todas as raças.
A alegoria dos 3 reis magos nos ensina uma série de coisas. Primeiro, ensina que não há só um caminho para encontrar Deus e realizar a nossa missão. Segundo, nos diz que a verdade e o sentido estão em cada um de nós, não apenas em um local específico. Terceiro, diz que a verdade está em todas as culturas, raças e nações. Não existe um povo escolhido como superior ao outro. Quarto, diz que é fundamental estarmos abertos ao encontro com outras culturas e pessoas diferentes de nós. Aprendemos com a diversidade. Por último, diz que há uma energia coletiva que vai além do eu individual. Quando estamos unidos em um propósito comum, podemos alcançar muito mais do que quando estamos individualmente. É um ensinamento de comunhão, de criar um melhor mundo ao nos ajudarmos uns aos outros. Pensar no exemplo dos 3 reis magos ajuda-nos a compreender o que devemos fazer para tornar o nosso mundo um lugar melhor. Com a compreensão, o respeito e o amor pela diversidade, podemos todos contribuir para ajudar a humanidade a evoluir e atingir seu potencial. Isso leva a outro tópico, que nem sempre os benefícios da diversidade são fáceis de perceber. Temos todos nossos próprios pontos de vista, culturas e maneiras de ver o mundo, mas isso também pode criar atrito, desentendimentos e até guerras. O desafio é encontrar o caminho para nos unirmos e criarmos algo maior. Isso exige de nós humildade, diálogo e compreensão mútua. É fácil entrar em estereótipos ou generalizações e ignorar a complexidade das culturas e dos povos. Por outro lado, o mundo está cada vez mais globalizado. As barreiras entre as pessoas caem e as culturas se misturam. É aí que entra o amor. O amor é a chave para ultrapassar as diferenças culturais e das perspectivas. Sem amor, as diferenças poderiam só criar ainda mais divisão. Mas com amor, podemos encontrar o que nos une e fazer a diferença. O amor, como nos ensina o cristianismo, supera todas as outras coisas. Na verdade, o amor até é a solução para muitos problemas no mundo. O amor aos outros permite-nos respeitar as diferenças, tratar as pessoas com justiça, agir com bondade e honestidade. Se todos agissemos assim, o mundo seria um lugar muito melhor. Isso pode soar como idealismo, mas isso é o que a Bíblia nos diz. O cristianismo diz que o amor deve ser a nossa primeira preocupação. Mas não é apenas fazer caridade ou dar doações. É mais do que isso. É amar mesmo as pessoas que não gostamos, mesmo as que nos ofendem. É como nos ensina o cristianismo. Amar ao próximo como a nós mesmos.